tá? Aqui a gente vai ter uma representação algébrica, né, da equação do segundo grau. Então, a gente está o tempo todo lidando com representações do objeto matemático. E por que eu discordo de vocês com relação a esse acesso aos objetos matemáticos? Porque se a gente for pensar direitinho, nas outras áreas de conhecimento, como na física, na química, na biologia, nós vamos ter objetos do conhecimento que nós vamos ter acesso direto, ou então acesso por meio de instrumentos. Por exemplo, a célula, né? Existem algumas células que nós temos acesso ao olho nu, outras células nós temos acesso por meio de instrumentos, né? Então, a célula é um objeto de conhecimento da biologia em que a gente pode ter o acesso direto ou acesso por meio de instrumentos, né? Enquanto que na matemática, qualquer objeto do conhecimento na área da matemática, qualquer objeto matemático, ele só é acessível por meio das suas representações semióticas, tá? Então, qualquer coisa que a gente possa pensar, tá? A gente não tem um acesso cognitivo, e quando eu falo em acesso, é acesso cognitivo. A gente não tem um acesso cognitivo àquele objeto matemático. Um acesso cognitivo direto, desculpe, não acesso cognitivo. O acesso cognitivo direto àquele objeto matemático. Nós só temos acesso cognitivo àquele objeto matemático por meio das representações. Qualquer um que vocês possam falar aí, a gente vai ver, por exemplo, os números, né? O que são os números? Né? Os números são entes abstratos, né? Qualquer figura geométrica tridimensional que você possa imaginar é uma representação de um ente abstrato, como nós temos aqui. Nós temos a representação aqui geométrica de um ente abstrato, um ente matemático abstrato, que é o cubo, tá? Então, assim, não vejo nenhum objeto matemático que a gente possa ter um acesso direto ou um acesso por meio de instrumentos, tá? Então, assim, não sei se vocês poderiam dar algum exemplo de algum objeto matemático que a gente tem acesso por meio de instrumentos ou acesso direto, por meio dos sentidos. Alguém pode dar algum exemplo? Ou alguém tem alguma dúvida que os objetos matemáticos, de fato, eles só são acessíveis por meio das representações? Gente, se tiver dúvida com relação a isso, a gente... Professora Fernanda? Oi. Sou eu, Márcio. Oi, Márcio. Surgiu uma dúvida aqui sobre a geometria. No caso, a geometria teria como, além das suas representações semióticas, você pegar num objeto, tipo um cubo. Você pode, em um laboratório de matemática, ter acesso a um cubo. Então, no caso da geometria, fugiria um pouco a isso? Certo, ótima pergunta. Veja só, então, quando eu tenho objetos tridimensionais, ou seja, quando eu construo, eu tenho a planificação do objeto, eu vou lá e construo aquele objeto, seja lá o cubo, a pirâmide, qualquer objeto que a gente construa, né? Objeto concreto ali, não é? Aquele cubo, aquela pirâmide, né? Eu vou ter algo bem específico, né? Então, eu vou construir um cubo de lado 3, né? De lado 3, depois eu construo um cubo de lado 9, né? Aquele cubo ali que eu tenho construído, né? Em 3 dimensões, né? De lado 3 centímetros, sei lá, e outro de lado 9 centímetros. Aqueles cubos ali, eu posso dizer que esses cubos, o cubo A e o cubo B, são o mesmo cubo, né? Ou será que são cubos diferentes? Então, assim, quando eu tenho essa representação física, né, até a própria palavra não tem como falar diferente, a gente tem a representação física, né, do objeto matemático cubo. Mas o objeto matemático cubo não é só aquela figura que está ali em 3 dimensões, né? O objeto matemático cubo, ele vai muito mais além, né? Ele está ali definido matematicamente, ele é muito mais do que aquela representação física do cubo. Então, o tempo todo, mesmo quando nós estamos construindo o cubo, a gente está lidando ali, né, com representações
em 3 dimensões do cubo, mas o cubo, o objeto matemático, não é aquele cubo tridimensional, não é aquele cubo que está sendo representado que está sendo ali traduzido numa representação algébrica ou numa representação na língua materna ou uma representação tridimensional. O cubo é cada uma daquelas representações, é tudo aquilo, certo? Então, a diferença é essa, é que mesmo quando a gente constrói, né, mesmo quando a gente está lidando ali com representações físicas ali, né, do objeto matemático, só são representações, porque eu só estou tendo um determinado tipo de acesso, né, só estou vendo uma face, né, eu poderia dizer assim, eu só estou vendo uma face daquele objeto matemático que está sendo descrito lá como cubo, tá? Mas é só uma face dele. Eu tenho outras faces do cubo, né? Porque eu posso ver o cubo por meio da sua representação algébrica, eu posso ver o cubo por meio da sua representação em língua materna. Então, quando eu tenho ali aquela representação tridimensional, eu só estou tendo acesso a uma das suas faces, né? Que vai ajudar, logicamente, a construir o objeto abstrato cubo, tá? Claro, vai ajudar, porque eu vou fazer algumas relações ali com aquele objeto tridimensional, certo? Que são específicos daquela representação, que com aquele tipo de representação eu consigo ter acesso a determinados conteúdos do cubo, certo? A determinados conceitos do cubo que serão mais difíceis de visualizar, por exemplo, do que se eu estiver lidando com a representação algébrica do cubo. Tá? Na representação algébrica do cubo, eu vou ter acesso a outros conteúdos desse cubo, a outros conceitos desse objeto abstrato cubo. Ok? Entendi, professora. Quer dizer que, apesar da geometria ser um pouco mais simplificada, porque você pode ter acesso real àquele objeto, mas você não está tendo acesso ao objeto por inteiro, né? Você está tendo acesso apenas a um exemplo, porque existem milhares de tamanhos de cubos, não é isso? Está tendo acesso a uma representação e não a um objeto, tá? Porque o objeto matemático cubo, ele não se resume àquela representação, o que eu quero dizer é isso. Ele não se resume àquela representação ali, ele não se resume apenas àquele cubo de lado 3 centímetros, ou ele não se resume apenas àquele cubo de lado 9 centímetros. Ele é aquele cubo de 3 centímetros, ele é aquele cubo de lado 9 centímetros, ele é a representação algébrica do cubo, ele é a representação, quando você tem a descrição na língua materna do cubo, ele é tudo aquilo, tá? Então, eu não posso dizer, quando eu estou lidando com um cubo em 3 dimensões, com a representação do cubo em 3 dimensões, eu não posso dizer que eu estou lidando com um objeto matemático cubo, porque é como se eu tivesse limitando o objeto matemático apenas aquilo ali, aquela construção. Mas ele é muito mais do que aquilo. É muito mais do que aquilo, tá? O objeto matemático cubo, ele vai muito mais além do que apenas aquela representação tridimensional, né? Aquela representação tridimensional está me dizendo muita coisa sobre ele, tá? Mas ele não diz tudo, ela é parcial. E aí é uma das coisas que é bem interessante, porque todas as representações, elas são parciais em relação ao meu objeto matemático, tá? Então, ela é parcial. Eu não tenho tudo, eu não conheço o cubo, objeto matemático todo, através daquela representação tridimensional. Eu tenho que conhecer outras representações do meu cubo para que eu, de fato, consiga ir construindo cognitivamente o objeto matemático abstrato cubo, certo? Então, dito isso, como eu falei, permitam-me discordar, tá? Dessa reflexão que vocês fizeram a respeito do acesso aos objetos matemáticos, porque o acesso aos objetos matemáticos, ele é um acesso totalmente distinto, o acesso cognitivo aos objetos matemáticos é totalmente distinto
do acesso cognitivo aos objetos das outras áreas de conhecimento. Então, essa é a condição epistemológica bem distinta que a matemática tem em relação aos outros objetos do conhecimento, tá? É o acesso aos seus objetos. E aí, Duval, essa teoria dos registros de representação semiótica, ele vai exatamente tentar compreender, né, e atribuir as dificuldades de compreensão em matemática, certo? A partir desse acesso específico aos objetos matemáticos. Tá? Então, ele vai tentar fazer uma análise, né, das dificuldades da compreensão em matemática, tá? Atribuindo justamente a condição desse acesso distinto aos objetos matemáticos. Tá? Porque esse acesso só vai se dar de forma indireta. E esse acesso, gente, se dando de forma indireta, ele justamente é bem distinto, porque, assim, a gente pode dizer assim, mas tem objetos das outras áreas de conhecimento que você só tem acesso de forma indireta também. Claro, só tem acesso por meio das representações. Claro, também, né? Vão ter, as outras áreas de conhecimento também vão ter objetos cujo acesso a eles só vai se dar por meio das representações semióticas, né? Nem todos os objetos do conhecimento das outras áreas vai se ter acesso por meio um acesso físico ou um acesso por meio de instrumentos. O que distingue mesmo é que a matemática, o acesso aos objetos matemáticos só é realmente atingido por meio das representações. Então, é unicamente por meio das representações, enquanto que nas outras áreas de conhecimento você tem objetos que você pode ter acesso direto ou acesso indireto, na matemática você só tem acesso indireto aos objetos matemáticos. Então, isso é que distingue a matemática das outras áreas de conhecimento e que deixa, e essa é a condição epistemológica de fato, né, que vai fazer com que a matemática seja uma área tão distinta das outras áreas, tá? Principalmente com relação à aprendizagem, né, à construção, à compreensão desse objeto, ou a compreensão do objeto. Aí, dito isso, eu trouxe, eu esqueci de colocar, eu confesso que eu tirei essas reflexões aí, né, de um texto, e eu já procurei, gente, essa bibliografia, essa referência, e não consegui encontrar, mas, assim, eu acho bem interessante, eu trouxe para vocês, porque, assim, só para contribuir com o que foi dito até agora, né? Para a gente, sei lá, tentar ver se contribui com o que foi dito até agora, com a condição epistemológica tão distinta do acesso ao objeto matemático, tão distinta das outras áreas de conhecimento. A poesia se murmura e se escuta, mesmo quando a lemos, né? Então, a gente precisa murmurar, né? Ter essa questão da audição, né, para escutar, né, a poesia, né, ela tem que ser murmurada, né, ela tem que ser escutada mesmo quando a gente lê, né? Então, a poesia se murmura e se escuta mesmo quando a lemos. Ela tem um ritmo que é preciso entender, né, e que fixa as palavras na memória como uma canção. Então, para que a poesia, de fato, ela seja compreendida, né, é preciso ter esse movimento. A observação física dos movimentos exige que utilizemos os instrumentos para medir tempo, ângulos ou distâncias. Ela exige também que anotemos as medidas e que refaçamos as observações, né? Então, se você vai fazer uma observação física dos movimentos, você precisa dos instrumentos para medir, né? Ou seja, para medir o tempo, para medir ângulo, para medir distância, né? Você precisa desses instrumentos. Então, é uma característica, né, dessa observação física, né, desses movimentos. Já a reflexão, ela é sempre silenciosa quando ela é levantada por uma questão que não se deixa reduzir a nenhuma formulação.
Em um debate, ao contrário, não pode replicar imediatamente, dando a resposta a uma questão lançada como uma objeção. É percebida como uma ausência de argumento, e isso invalida ipso fato o que acaba de ser dito. É deixar a última palavra ao ponto de vista oposto. Né? Então, cada área, veja as particularidades aí de cada área. Né? Aí, o que acontece com a matemática? Né? A matemática, ela se escreve, mesmo quando nós a descrevemos. Isto quer dizer o quê? Isto é, mesmo quando a explicamos oralmente, a gente precisa dessa parte da escrita, né? Ela se escreve. Na aula, é preciso, portanto, um quadro negro. No restaurante, rabiscamos um esquema ou um cálculo sobre um canto da toalha de papel. Então, com isso eu quero assim tentar fechar essa ideia de que a matemática, de fato, né, os objetos matemáticos, de fato, para nós termos acesso a esses objetos matemáticos, né, nós estamos ali o tempo todo trabalhando não diretamente com eles, mas trabalhando diretamente com as representações semióticas desses objetos matemáticos. Por isso que a gente precisa aí ter algo, né, um papel, algo para rabiscar, ou um computador para digitar, mas algo que a gente consiga, de fato, representar, né, esse objeto. Porque já que não existe algo físico que a gente consiga representar, mas a gente precisa o tempo todo estar lidando com essas representações que são representações semióticas. Certo, gente? Vocês estão muito caladinhos. E aí? Tranquilo? Tranquilo. Até agora tudo tranquilo, Fernanda. Tá ok, então. Então, vamos seguir. Então, dito isso, né? Dito que o objeto matemático não é um objeto físico, não é nada que a gente encontra aqui no mundo físico, no mundo dos sentidos, né? O objeto matemático está lá no mundo das ideias, é algo abstrato e que a gente só consegue chegar até ele por meio das suas representações, né? Eu trouxe aqui um objeto que eu ligo, claro, quando eu for dar exemplo, gente, na maioria das vezes eu vou utilizar, né? A minha zona de conforto, que são os números racionais, que eu venho trabalhando já há algum tempo com eles, tá? Então, assim, eu trouxe aí um objeto matemático e suas várias representações, né? Então, assim, o que está no centro aí, tá, desse esqueminha, é o objeto matemático, o número racional. É um número racional, tá? Que está sendo representado aí, né? Por essas diferentes representações, né, que vão fazer parte aí de diferentes sistemas semióticos, e aí eu vou falar porque vão fazer parte de diferentes sistemas semióticos, por isso são diferentes representações, tá certo? Porque, veja só, esse número racional que está sendo representado aí, que ele está lá no mundo das ideias, e eu consigo me aproximar dele, né? Com essas representações, fazendo a relação entre essas representações, eu consigo me aproximar desse número racional, né? Esse número racional que está sendo representado aí é o número racional que eu posso representar como sendo 1 sobre 2, ou 1 meio, né? 1 meio, 5 décimos, 50%. Eu posso representar esse mesmo número racional na reta numérica, eu posso representar esse mesmo número racional na forma uma figura geométrica, né? E eu posso representar esse mesmo número racional por um meio. Então, nem as palavras um meio, nem a representação fracionária um meio, nem 50%, nem 5 décimos, nem a representação gráfica, nem a representação geométrica, nenhuma dessas representações aí é o próprio objeto matemático. São, como eu já falei, representações, né, desse objeto matemático, tá? Então, quanto mais eu conheço representações desse objeto matemático, né, e consigo relacionar essas representações, por exemplo, quando eu olho para 5 décimos e consigo verificar e consigo compreender que 5 décimos equivale a 50%, que 50% equivale a 1 meio, que 1 meio equivale a 50%, que 1 meio equivale a 5 décimos, 1 meio e 5 décimos equivale a 1 meio,
né? Eu consigo fazer todas essas relações, tá certo? Quando eu, de fato, consigo fazer todas essas relações, eu consigo entender, me desprender desse objeto matemático. Eu consigo me desprender no sentido de pensar, de fato, essas representações como elas são e não como objeto matemático. Então, só quando eu conheço, de fato, as várias representações desse objeto matemático é que eu consigo descolar, que eu consigo compreender que o objeto matemático ele está lá, ele é um objeto abstrato e o que eu estou lidando aqui são representações, tá? Então, eu só consigo fazer isso quando, de fato, eu tenho acesso a várias representações desse objeto matemático e quando eu consigo relacionar essas representações. Aí eu consigo ter esse entendimento, essa compreensão que o meu objeto matemático não é o 50%, não é o 0,5%, não é o 1/2, não é 1/2, não é nenhuma dessas representações, mas são todas elas, tá? Que fazem, né? Que juntas, trazendo cada uma, né? Cada uma trazendo informações diferentes desse meu objeto matemático, formam, né? Cognitivamente para mim esse meu objeto matemático, certo? E por que eu preciso de tantas representações desse objeto matemático? Eu preciso de tantas representações desse objeto matemático, primeiro, para entender que eu estou lidando com representações semióticas desse objeto, e não com o objeto em si, objeto matemático em si. Primeiro, para entender isso. E segundo, porque essas representações semióticas, elas são, gente, parciais em relação ao meu objeto. Cada uma está me dando uma informação com relação a esse objeto. É por isso que eu preciso, né? Entre outras coisas, existem outros objetivos também de você ter, né? Outras necessidades também de você conhecer várias representações. Mas, entre outras coisas, é justamente porque cada uma das representações ela me traz um conteúdo desse objeto matemático. É por isso que a gente diz que desse objeto matemático que é a minha referência. Tá? É por isso que a gente diz que elas são parciais em relação ao objeto matemático, porque cada uma está trazendo uma informação desse objeto, né? Uma informação que vai ajudar a construir abstratamente esse objeto, certo? Então, e cada uma vai estar num sistema semiótico diferente. E o que quer dizer isso quando eu falo que cada uma vai estar em sistemas semióticos diferentes? É porque cada uma vai estar justamente, vai obedecer a propriedades diferentes, né? A operações diferentes, portanto, vão estar em sistemas semióticos diferentes. Por quê? Porque, por exemplo, eu não vou somar frações do mesmo jeito que eu somo números decimais, né? Então, as operações que estão ali que fazem parte desse sistema semiótico, né? Representação fracionária do número racional, não são as mesmas operações que eu vou fazer quando eu estou no sistema semiótico números decimais, né? As operações são totalmente distintas, certo? As operações também, os tratamentos, né, que depois a gente vai entender melhor o que é tratamento, mas as transformações que eu vou fazer, por exemplo, com a representação geométrica e bidimensional, essa daqui do número racional, os tratamentos, as transformações que eu posso fazer nessa representação aqui geométrica são totalmente distintas, né, das transformações que eu vou fazer nesse sistema semiótico das representações fracionárias e nesse sistema e nos demais também, tá? Porque aqui são tratamentos totalmente distintos que só servem para as representações figurais. Então, quando eu conheço cada uma para as representações geométricas, então, quando eu conheço cada uma dessas representações, né? E conhecer significa saber lidar com cada um desses sistemas. Então, quando eu consigo fazer operações com esse sistema na representação fracionária, quando eu consigo fazer operações e entender as propriedades da representação decimal, quando eu consigo fazer transformações nas figuras geométricas, quando eu consigo lidar com fazer transformações em cada um desses sistemas e, ao mesmo tempo, consigo sair de um sistema para o outro,
tá? Por medidas de economia de tratamento, porque eu necessito, porque eu preciso fazer outras relações que eu não estou vendo ali naquele sistema que eu estou trabalhando. Quando eu consigo fazer tudo isso e coordenar essas diversas representações do número racional, aí, para Duval, é quando eu consigo ter acesso cognitivo a esse objeto matemático, tá certo? Então, ele vem dizendo aqui, ó, que a distinção entre um objeto e sua representação é, portanto, um ponto estratégico para a compreensão da matemática. Então, eu só começo a ter acesso a esse objeto, ou seja, eu só começo a ter compreensão daquele objeto matemático que está ali, né, no mundo das ideias, abstrato, quando eu começo a distinguir essas relações, essas representações. Quando eu consigo distinguir cada uma dessas representações, consigo operar com cada uma delas e, ao mesmo tempo, consigo transformar uma representação na outra e vice-versa. Quando isso acontece, eu estou começando a ter compreensão desse objeto matemático que é o número racional.